Olá para você, boa noite. Estamos iniciando mais um Futebol Mais Debate, especialmente com muitos convidados, muitos assuntos importantes. E olha, tá cheio de informações e prêmios aqui para você. Deixa eu apresentar todos os nossos convidados que estão aqui conosco. Vou começar da minha esquerda com o técnico Jorginho, que está conosco para fazer a audiência do Futebol Mais Debate. Jorginho, muito obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, velho. Boa noite a todos. Ao lado do técnico Jorginho, outro treinador também consagrado. Daqui a pouco eu vou dar o currículo, inclusive, dos dois. O técnico Emerson Leão. Boa noite, Leão. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Depois de muito tempo, retorno. Acho que passei por aqui há uns 8 anos atrás fazendo um programa de televisão. É sempre bom retornar. É legal, é verdade. É sempre bom o técnico Emerson Leão, que já dirigiu, por exemplo, o São Caetano aqui no ABC. Mas só para você saber, o técnico Emerson Leão e o jogador Emerson Leão foi campeão nos 4 grandes clubes de São Paulo: Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Daqui a pouco a gente dá mais informações sobre isso. Conosco também está aqui o Celso Luiz de Almeida, presidente do Santo André. Vamos ter um derby no final de semana. É isso, Celso? Boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Oliveira, com satisfação que estamos aqui, ao lado de amigos, né? Tirando o Leão, que a gente nunca conversou, estamos aqui com o presidente. Jorginho foi seu jogador, né? E o Jorginho, meu ex-jogador, há muitos anos eu fui vice-presidente, tive a honra de ser vice-presidente dele. E o Luiz Fernando aqui na batalha aí de São Bernardo. Estamos aí, é satisfação muito grande de estar voltando aqui, acho que a última vez que eu estive aqui foi em janeiro. E revê-lo de novo, Oliveira, depois de um longo tempo, nós que tivemos algumas participações em conjunto no passado, estamos aí juntos de novo. Legal, prazer em recebê-lo aqui e também conosco para fazer a audiência do programa, o Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo. Luiz, teremos um derby no final de semana e você é visitante, não é isso? Sou visitante, estarei na casa dessa vez do Celso, né? Estaremos Santo André e São Bernardo fazendo um clássico regional. Quero saudar você, Olivério, saudar o meu presidente também, do Santo André, né? E saudar o Leão, o Jorginho e a todos os telespectadores do Futebol Mais Debate. Bom, eu queria dizer para você que a partir de agora você pode mandar e-mails para a gente. Olha, hoje queremos bater o recorde. Semana passada foram 432 e-mails. Nós temos uma obrigação, bater esse recorde. Lembrando ao público do ABC que no próximo final de semana, o jogo entre Santo André e São Bernardo pela Copa São Paulo será transmitido, né, a chamada Copinha será transmitido aqui pela rede TV Mais ABC. Para São Paulo não, para São Paulo você continua com a programação normal da emissora. Bom, isso colocado, vamos dizer para você que nós temos uma camisa do Corinthians, uma do Palmeiras, uma do São Paulo, uma do Santos e esta camisa aqui, aliás, temos 2 camisas do derby. A do São Bernardo está aqui comigo. Vou até abri-la aqui para mostrar para o querido telespectador, para a querida telespectadora. Está aqui conosco, ó. Está aqui, ó. Vamos aqui. Camisa 10. Está aqui, ó. Essa é a camisa, ok? Beleza? Aqui. Isso, está aqui, ó. Camisa está aqui. Obrigado, Nil. Legal. E aí, eu queria dizer para você que você pode mandar e-mails para a gente. Temos também uma camisa do Santo André, certo, Celso? Muito obrigado também. A gente, com isso, contempla o nosso telespectador que torce para o São Bernardo, que torce para o Santo André e, evidentemente, os chamados 4 grandes de São Paulo. Leão, eu estava aqui dizendo para você, você foi campeão, né? No Palmeiras, como jogador. Você foi campeão. No São Paulo como técnico, no Corinthians como jogador e no Santos você também ganhou título, né? Como técnico, não é isso? Brasileiro. Foi. Você chegou a ser campeão daquele torneio... Na Portuguesa eu também fui. Você foi campeão? Então você foi um torneio na Portuguesa, então você é um cara histórico. acho que foi um dos últimos que ele ganhou. O Jorginho jogava Não. Mas ele foi teu jogador também. Foi em muitos lugares. No Atlético Mineiro, no Santos. Pesado para carregar. Há malas que vêm para o bem. Claro. Há malas que vêm para o bem. Não, eu acho que foi legal a nossa convivência como atleta. E quando você tem uma convivência legal com um atleta, depois de você ter sido atleta, você, quando para de tudo isso, quando você se afasta, um vai para um lado, outro vai para o outro, você continua amigo do mesmo jeito. Isso é muito bom. Jorginho, o Leão é um cara extremamente profissional. Foi assim como jogador de futebol, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, 4 Copas do Mundo. E também é um cara muito sistemático em relação ao trabalho. E esse sistemático não é uma crítica, não é um adjetivo pejorativo. É aquele sistemático que gosta das coisas certinhas,
que gosta de jogador com meia puxada até em cima, que a camisa por dentro do calção, aquela coisa que tem que ser do profissional. Quando você pega como jogador, e você foi várias vezes dirigido pelo Leão, um treinador assim, é mais fácil a convivência, né, do que aquele cara que é largado, que você também tem muito disso, você também gosta das coisas muito certinhas, né? Eu aprendi a ser chato como ele. É? Não, realmente aprendi a ser atleta profissional com ele. Quando ele chegou em 89, 90, na Portuguesa, 90. Aí todos nós íamos de chinelo, bermuda, camiseta. E eu lembro como hoje, ele entrou no vestiário, olhou para todo mundo. Tá todo mundo na praia aqui, não? Vieram pra praia, assim? vieram para se divertir ou vieram para trabalhar? Aí foi ali, realmente, se você parar para pensar, há um respeito muito grande quando você vem realmente pronto para trabalhar. Pelo menos com um calção, uma calça e um tênis. E uma camisa. Eu acho que isso fez com que eu realmente repensasse a minha vida, melhorasse e tive o prazer de trabalhar com eles em Atlético, em Santos, em Portuguesa, teve mais um? Sei lá. Em Juventude. Só que Juventude já estava quando ele chegou. Aí ele ficou bravo comigo depois que ele foi para o Atlético Paranaense, ele me convidou para ir para o Atlético, ele não pagava o Atlético, eu falei, você tá louco de ir para aí? E eu estava no Paulismo de aí, ele, pô, vem para cá me ajudar. Eu falei, não vou não, ele não recebe. Aí ele, foi pro Japão. Não ficou, então eu falei para ele, você não vai ficar aí 3 meses. Ele não ficou, ele foi embora pro Japão. Mas aí não deu. Lá no Atlético, nessa época, na realidade foi muito bom. Porque nós ganhamos o primeiro turno invicto, estávamos ganhando o segundo turno invicto, e o terceiro turno... Só esquecer de pagar, não, só o terceiro isso. turno Não, isso estava foi no invicto. Atlético Paranaense. Tá bom, Ele está falando do Atlético Mineiro. E aí no Atlético Paranaense, aí eu tive um convite muito forte e aí saí. Aí eles perderam o terceiro turno e perderam o campeonato. Eu só queria falar um detalhe sobre o Jorginho, da nossa amizade. E quando você trabalha com pessoas que merecem, eu não diria ser ajudadas, mas orientadas, e você recebe a orientação desse pessoal também, você adquire uma confiança. Eu me lembro quando eu assumi o Atlético de Belo Horizonte, e um negócio meio gozado, meio jornalistas pesados lá, porque Minas tem uma ascensão muito grande em relação ao povo do futebol. Aí eu falei, Jorginho, vamos jogar comigo lá, tal. Estou precisando de um cara como você, assim, dentro do campo, acerta ali, acerta aqui. Aí falou, vamos embora. Aí chegou o Jorginho, né? Eu estava fora do campo, o Jorginho, ele falou assim, agora, o que você faz? Vai entrar lá no campo, depois eu vou lá. E eu fui dar uma entrevista um pouco ali, conversar com uns repórteres, e um repórter que tinha uma ascensão muito grande à diretoria do Atlético, me perguntou, tem jogador novo? Eu falei, não. Quem é aquele baixinho ali, aquela coisinha ali? Eu falei, aquele ali é o novo capitão da equipe. Só isso. Falei isso, não falei mais nada, não foi? Foi. Aí fomos treinar. O Jorginho foi capitão, nós somos campeão, nós somos isso, nós somos aquilo. Não tinha dinheiro na conversa, não, era só trabalho. Mas, muito trabalho. Essas amizades é que marcam você. Você tem dificuldade com alguns, mas facilidade com outros. Para as pessoas saberem, o Leão já foi presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo. O Leão é um cara extremamente muito bem visto pela categoria jogador de futebol, naquilo que é a essência do jogador que tem bom comportamento. Você vê o seguinte, você vai falar com o Robinho fala maravilhas do Leão. Você fala com o Diego, pessoas com quem eu tenho proximidade, né? Falam maravilhas do técnico Emerson Leão. Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele cobra. Mas na medida em que ele cobra, ele também vai lá na diretoria e fala assim, olha, tá atrasado, vocês precisam pagar, isso aqui tá errado, isso aqui não é o comportamento. E aí eu pergunto para vocês que são dirigentes, presidentes. Quando vocês vão contratar um treinador, vocês olham muito o perfil, porque tem muitas vezes, e o Leão, a gente estava fora do ar antes conversando, muitas vezes o cara liga, você vem aqui para me ajudar, para quebrar o galho. Aí você não está chamando o cara para trabalhar, você está chamando o cara para fazer alguma coisa que não trabalho, né? Quando você quer um cara para trabalhar, Leão, eu estou te trazendo aqui porque eu quero este tipo de perfil de trabalho. Você topa? Muito embora o Leão já tenha um perfil, você só estabelece aquilo que é o caminho. Vocês pensam nisso? Começando com você, Celso. Eu penso, mas está tão difícil hoje se achar bom treinador, viu? Hoje, sem qualquer tipo de crítica, a gente procura saber o currículo dos treinadores, mas está difícil hoje em dia, viu? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar treinador competente. Eu acho que está escasso no futebol treinador competente. Eu acho que você veja nos grandes clubes a dificuldade que os grandes clubes também têm para contratar treinador. E eu vou falar do Santo André, que é um time pequeno.
eu também tenho certa dificuldade. Em certos momentos você tenta procurar algum treinador que você acha que vai se encaixar no seu time, é difícil. Você vê o currículo dele e você tem uma certa dificuldade. Estou falando, eu que estou muito tempo na bola aí, e a gente sente essa dificuldade. Eu sei que, tanto é que, assim que saiu meu último treinador, eu resolvi inovar, fui buscar o Dedimar. Fui buscar o Dedimar, que eu achei clube, né? Que fez uma bela campanha. Foi campeão da Copa do Brasil. Na verdade, eu queria... O Dedimar era o lateral? Lateral, foi campeão da Copa. Na verdade, eu queria nosso, sabe, eu queria o Jorginho e o Sérgio Soares. O Sérgio Soares até cheguei a falar com ele. Mas o Jorginho nem cheguei a falar porque ele estava no Bahia. Trocamos muito telefone, telefonemos sobre jogadores. E não tinha dinheiro para contratar também. Mas o Jorginho era difícil. O Sérgio Soares, eu acho que... Você sabe que a Série A2, você tem uma certa dificuldade. O treinador, quando ele chega no nível de Série A1, ele quer Série A1. Eu acho que ele está certo. Então você encontra muita dificuldade. Eu acho que por maior análise que você faz, alguma vez, então você tem que arriscar, inovar. Então, o nosso objetivo naquele instante, olhando para um lado para o outro, nós achamos, por tudo aquilo que o Dedimar foi no Santo André, nós resolvemos apostar no Dedimar. Então, é complicado. Luiz, você é um gestor e empreendeu no São Caetano Futebol, no São Bernardo Futebol Clube, porque existem dois, só para explicar para São Paulo, existe o Esporte Clube São Bernardo, que é aquele São Bernardo antigo, que da época da família Chedi, né, do Felipe Chedi e tal. Shade, né? Shade. Felipe Shade. Shade é lá de Bragança Paulista. Felipe Shade. E aí veio uma proposta nova de futebol, que é exatamente o São Bernardo Futebol Clube. Em rapidíssimo, em curto tempo, vocês conseguiram ascensão para a primeira divisão e agora exatamente estão buscando se ajeitar dentro desse quadro para postergarem uma definição mais de campeonatos brasileiros e aí começar lá na Série D, que é uma coisa que é importante para todo mundo. Sim. Vamos lá. Nesse quadro, quando você vai contratar um treinador, isso é muito importante para esse perfil que você tenta empreender, da coisa profissional, da gestão? Sem dúvida. O São Bernardo hoje ele tem uma filosofia de... Primeiro é um clube empresa e eu creio que a lógica do futebol é todos seguirem nessa lógica do clube empresa. E quando você tem um técnico como o Leão, por exemplo, que interfere, eu me lembro um dia que o Nairo, logo que o Nairo trouxe o Leão para o São Caetano, ele estava dizendo o seguinte, o Leão é um cara focado, ele está preocupado com a cozinha, como é que funciona a cozinha do clube e tal. O São Bernardo tem esse foco. Isso né? não Eu é como por chateação, presidente, né? Isso não é por chateação, é exatamente para ter o controle da coisa positiva para o lado do atleta. Se ele não almoçar bem, se ele não jantar bem, se a coisa não estiver bem desenvolvida num plano, ela não vai chegar a um determinado momento e vai ter o êxito na operação, né? São Bernardo, por exemplo, desde 2009 ele trabalha com Reflotron. Né? Em 2011 eu vi uma entrevista, uma matéria sobre o Santos, que eles tinham acabado de comprar o Reflotron, que é aquele aparelhinho que com a gota de sangue você faz uma análise bastante complexa da fisiologia do atleta tudo que acontece com o jogador, até porque isso aí detecta quando o jogador está no limiar, que ele pode até passar daquele momento e aí conseguir uma contusão. Né? Conseguir uma lesão e tal. Mas assim, eu creio que o São Bernardo ele se preocupa muito especialmente com a característica do técnico que a gente busca trazer para o São Bernardo, treinadores que estejam dentro da nossa filosofia, que é, primeiro, você não consegue absolutamente nenhum resultado sem disciplina, seja de treinamento, seja na conduta do dia a dia e tal, né? Então, eu creio, né, o Leão, a única diferença, eu acho que o Leão dificilmente vai treinar o São Bernardo. Não que o São Bernardo não queira, é que o que a gente tem para pagar um técnico do nível do Leão. Não sei, quem sabe um dia, Leão, nós somos pequenos, mas a gente pensa grande. Não, legal, a gente pensa grande. Não, mas isso é legal, porque é exatamente o motivo da nossa conversa. Antes o Leão falou assim, não é uma questão de dinheiro, é questão de trabalho, né, Leão? Eu acho o seguinte, o que precisa ter, independente de pequeno ou grande, é um comprometimento da verdade. Sim. O que você espera? Qual o seu foco? Meu foco é X anos estar em tal lugar. Então vamos apostar nesses X anos. Vamos abraçar a causa. Isso aí é um comprometimento, é um objetivo definido. Vamos ver no meio que nós podemos fazer em relação a isso. Aí, por exemplo, se o Jorginho é aquele que encaixa no perfil, vamos buscar o Jorginho. Jorginho, nós temos aqui um perfil para você de 3 anos. Porque é o seguinte, hoje se faz contrato de 3 meses, eu nunca vi isso. Quer dizer, e não tem comprometimento nenhum. Aí que entra alguns dirigentes novos que acha que sabe mais, interfere, atrapalha,
Outro dia eu... Tentam, inclusive, escalar, né, Léo? Então, você quer ver uma situação? A gente está discutindo aqui a Difícil, posição de difícil, treinador de pra futebol. mim é difícil, mas alguns tentam. Tem alguns caras que não vai conseguir êxito. Pode até tentar. Pode. Não, isso é importante que o cara tente até para bater de frente com a parede, Não, né? para conhecer, na realidade, O perfil de quem ele contratou, da honestidade de quem ele contratou. Então, olha só. Quando a gente está falando nessa situação toda, a situação mais clara nesse momento do futebol brasileiro em relação a isso é o São Paulo Futebol Clube, que se perdeu no caminho. Porque olha só, o São Paulo seria um motivo para um programa inteiro e até para uma cadeira de analista, né? Porque precisa de um psicólogo, um psiquiatra trabalhando, porque com tudo que o São Paulo tem, com o dinheiro, com o pagamento em dia, com toda a estrutura, com tudo, absolutamente tudo, o São Paulo desandou a maionese. O São Paulo hoje é campeão dos números negativos. 10 jogos sem vencer. Isso nunca aconteceu na história do São Paulo, que foi fundado em 1935. Maior número de derrotas seguidas no estádio do Morumbi. 5. Por toda a história do Morumbi. Maior número de sequência de derrotas. 7 consecutivas. Quer dizer, o São Paulo perdeu a mão. E olha só a sequência de jogos do São Paulo. O Internacional na quarta-feira no estádio do Morumbi, depois o Corinthians no clássico no final de semana. Pacaembu. No Pacaembu. Olha a pressão que o São Paulo vai viver em uma semana. E depois aí o São Paulo viaja, joga 5 jogos fora, na Ásia e na Europa, em amistosos, em apenas 8 dias. E aí sobrecarrega, que é o que a gente está falando, de falta de planejamento. Você expõe a sua marca, mas se também não colocar a marca bem fora do país, não adiantou para nada. E aí você tem o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Batista, eu vou citá-lo aqui, o telefone da nossa produção está ao vivo, se ele quiser entrar aqui para debater, não tem nenhum problema. Ele me fala sobre contusão, como se médico fosse, da parte técnica do Rogério Ceni não repor esta ou aquela bola. Para isso existe um treinador de goleiros e existe um técnico que é o responsável pela comissão técnica. E aí ele vai para o Luiz Fabiano, ou seja, ele desfilou de A a Z tudo aquilo que ele queria. Só que destilou veneno, colocou veneno contra o próprio time. E hoje é pedido politicamente nos bastidores para que o presidente Juvenal Juvencio o afaste, porque a situação dele ficou muito delicada em relação aos jogadores, no comprometimento direto com a torcida. E aí o São Paulo, para coroar tudo isso, tinha marcado um churrasco há 10 dias atrás. Fez o churrasco. Quase fizeram o Juvenal Juventus ser o motivo do espeto, que ele quase vai para o espeto. Aí teve que segurança bater em torcedor, uma série de coisas. Quer dizer, o São Paulo, que é tão organizado... Aliás, uma informação importante, o São Paulo tentou sim o técnico Cuca, que envolvido na final da Libertadores, até aquele momento, ainda não tinha passado, disse não ao São Paulo, mas o São Paulo tentou o técnico Cuca. Quando o menor problema do São Paulo, na minha opinião, era treinador. O problema do São Paulo é de organização. Você conhece bem o São Paulo, né? Se você tivesse empregado, eu te falei isso lá fora, eu acho muito delicado ficar perguntando para um técnico do Palmeiras a situação do Corinthians, do Santos e tal. Mas hoje, vendo lá de fora e conhecendo o São Paulo, a estrutura toda que o São Paulo tem, é muito complicado esse momento do São Paulo, né? Não deveria ser, por tudo isso que você falou, mas é muito complicado. Agora, só para citar um exemplo, para não falar muito de São Paulo, porque como o Juvenal andou falando umas bobagens, eu respondi e disse que ele tinha que se aposentar, igual o Papa, esse negócio todo já passou, então é melhor, agora ele está numa campanha política e tal, vira a página, fecha e tal. Eu só acho o seguinte, para você ver o que é o São Paulo. Eu cheguei no São Paulo, vi que nós necessitávamos de uma posição de goleiro. O Rogério também estava um pouco com a contusão e tal. Falei, por que vocês não... Vamos contratar um goleiro novo para seguir, preparar, assim, independente de eu estar aqui ou não, vai ficar um goleiro bom e tal. E dei 2 nomes. Não conhecia nenhum, pessoalmente, nem nada. 2 nomes. E vim até de graça para ficar assim, digamos que 1 ano, para ser super observado. A resposta que eu recebo do dia seguinte: não, eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não acho que é bom goleiro. Mas não estou te perguntando se é bom goleiro. Quem entende de goleiro sou eu, não você. E você mais que quase todo mundo, né? Você mais que ninguém, não, né, Léo? Depois desse diálogo, não tem mais diálogo, correto? Então eu passei a ser só funcionário. Só que é o seguinte, quando eu saí do São Paulo, a porcentagem de vitória era mais de 70%. Então, tá bom saída também, não tem problema nenhum. Vamos acertar, acabou, não tem problema nenhum. Eu acho que o São Paulo é muito grande. Agora, as pessoas do São Paulo pensam que são maior que o São Paulo. Eu acho que passou da hora de mudar. É o poste fazendo xixi no cachorro, né? No São Paulo, literalmente, é isso. É o rabo balançando o cachorro. Eu sou suspeito para falar, porque eu saí de lá faz pouco tempo, sabe? E meio conturbado, então...
É melhor nem falar. E aqui não é uma crítica clubística, não, o que a gente está colocando é profissionalmente, porque são profissionais aqui trabalhando, presidentes de clubes, e a gente colocando uma situação que está aí, que está clara. Não é assim, não é possível que com o índice de resultados negativos do São Paulo, nessa história recente do São Paulo, os dirigentes estejam certos nesse momento e todo o resto, o grosso da torcida, a imprensa, os profissionais que por lá passaram estejam errados. São Paulo sempre foi o cúmulo da organização e de repente se perdeu em meio a essa organização. É simples. Jorginho, isso é muito difícil para trabalhar, né? Quando você trabalhou recentemente no Bahia, a pressão é muito grande, né? Por exemplo, num clube igual o Bahia, que é um clube absolutamente popular, e aí vocês têm que domar isso internamente para não fazer com que essa pressão toda venha para dentro do vestiário, né? Hoje a pressão do São Paulo vem para dentro do vestiário, né? E o problema é ali mesmo, se solucionar ali. Problema de vestiário, de jogadores e dirigente de jogador, o São Paulo volta ao normal, volta ao trilho. Até porque eu acho que tem um elenco que não é ruim. É um elenco até... Mas o São Paulo ser campeão eu acho muito. que tem muito longe. Mas eu acho que para se manter ali entre os 8 até os 5, eu acho que tem condição. Agora, vai depender primeiro resolver esses problemas, e que são graves, porque tá estourando tudo, então tá muito grave, tá muito feio aquilo ali. Esses problemas derrubaram, por exemplo, o Palmeiras para a Série B do Brasileiro. A bagunça que se instalou dentro do Palmeiras derrubou o Palmeiras. Estava com o Felipe lá, né? Exato. Tinha técnico, tinha postura, né? Tinha postura. Na maioria das vezes não é o treinador, infelizmente. E nem o elenco, né, Jorginho? Olha, presidente, eu tive no Bahia, eu tive alguns problemas também. Eu tenho alguns problemas Alguns porque você é bonzinho, né? E teve algumas coisas que eu aprendi muito com o Leão, ele sabe disso e eu não sempre coloquei isso. Eu não consigo trabalhar sem ter disciplina. E gosto de mudar. E normalmente as mudanças, ao invés de aumentar o déficit do clube, eu diminuo bastante. E a melhora técnica aumenta. Eu aprendi com esse rapaz aqui. E nós conseguimos fazer isso. Só que os clubes não aceitam. Porque é muito difícil. E no Bahia eu tive esse problema aí, infelizmente. Então, que é um problema diretivo, é isso, o Jorginho? E isso interfere diretamente eu até no entendo, cara. comportamento Quando o dirigente ele deve um favor, ele precisa pagar esse favor. E o meu problema estava ali. Eles deviam um favor para certas pessoas e que não poderiam, de forma alguma, mudar as coisas do água para o vinho. Hoje eu entendo que se eu tivesse demorado um pouquinho mais, hoje estaria lá. É difícil sem essa organização, mas eu acho que sem essa disciplina que o Leão e você trabalham, né? Você conseguir resultados, né? Futebol é resultado. Você precisa de produzir, senão até porque senão estoura no técnico, né? Não adianta. Se você não traz o resultado, estoura onde? É o mais fácil, né? É mais fácil trocar um do que todos, né? Então, eu diria até que não é no técnico, é naquele cidadão que não é patrimônio do clube. Exato. Você não é vendável, você tem um contrato firmado, nada mais do que isso. Ele rescinde o teu contrato, não paga, às vezes, a maioria das vezes não paga, você tem que ir para na justiça, demora X anos, eu tive tinha um que não me pagava, eu fiz um monte de favor, eu emprestei dinheiro, fiz uma série de coisas, ficou me devendo 20 anos. Tá bom assim? Tá bom, então. Então tá bom. Leão, assim a gente topa te Ele chega com cheque, chega com talão de cheque. Não, ele me empresta o dinheiro para pagar ele. Né? Celcinho, mas você sabe que, por incrível que pareça, eu não sei se eu jogaria nessa época, tu pode nem falar, né? Depende. Eu já resolvi alguns problemas fáceis de solução em 24 horas, assim, que tinha gente que estava brigando há 6 meses. Espera um pouquinho, gente, chama lá, aquele lá, vem cá, vamos conversar aqui. Resolve. Aí você empresta um negocinho, depois me paga, me empresta aqui, depois paga. Vai assim. Celso, é Brasil, né? O Santo André perdeu a mão num determinado momento da sua história, não perdeu? Porque vocês chegaram até o título da Copa do Brasil, que é um título extremamente importante, classificação para Libertadores, Série A de brasileiro, e de repente, em 2, 3 anos, o time degringolou. Também foi um problema de insucesso administrativo? Sabe que nós já teve uma gestão tocando futebol, tá certo? Hoje voltou para a mão... Hoje está na mão do clube desde o dia 2 de janeiro. Então, nós estamos fazendo aquilo que a gente sempre fez. Arroz com feijão. Arroz com feijão, o Jorginho sabe a dificuldade que é, né, Jorginho? Sempre foi um time, e graças a Deus sempre teve camisa. O Leão acho que não se lembra. Quando você estava voltando do Japão, o Serginho ligou para você, o Sérgio do Prado.
e você falou, não, eu estou querendo ser gestor do futebol, gerente. Nós tentamos fazer uma consulta, mas faz muitos anos atrás. E não deu certo. Então o que acontece? Nós hoje começamos de novo, do nosso jeito. Então, uma base de novo, com todas as dificuldades que nós sabemos, que a vida do Santo André sempre foi dificuldade. A Copa do Brasil também veio com dificuldade. Com muita dificuldade. Nós sabemos, aqui naquele instante, o que sobrou para nós montamos um time. E deu certo, uma vez dá certo, mas o que tinha? Jogadores comprometidos, muito comprometidos naquele instante. Nós também montamos um time em 97, que o Jorginho fez parte. Nós ficamos 24 partidas invictas, né, Jorginho? Eram jogadores comprometidos, um treinador também comprometido muito, que era o Tata. O Tata tem uma história no Santo André. Que é o auxiliar do Muricy. Que é o auxiliar do Muricy, foi 7, 8 vezes treinadores conosco. Então o Santo André, em determinado momento, o Santo André saiu da A2, foi para A1, da B foi para A. Infelizmente aconteceu isso aí. A verdade é o seguinte, quando estava lá em cima, ninguém critica. Quando dá a caída, todo mundo acha de criticar. Então é o seguinte, o passado não nos interessa mais. Nós temos que fazer o trabalho do futuro. Então nós estamos fazendo esse trabalho. O importante é o trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia, tentando fazer jogadores em casa, porque nós sabemos que o futebol... Santo André está voltando às suas origens, é isso? Eu acho... O Santo André revelou muito jogador, mas acho que o Leão estava no São Paulo quando o Alex Bruno foi para o São Paulo, ou o Leão, ou o Richarlison não estava? zagueiro? Porque você pegou o Ramalho quando eu fui buscar o Rafinha. Você lembra o Ramalho? O volante jogou com você. Acho que você estava lá, sim, quando eu vendi, eu peguei o Rafinha na época. Ramalho, e aí o Ramalho foi junto. O Ramalho foi junto. Então, o Santo André está voltando às origens. Eu acho que um clube como o Santo André tem que fazer um trabalho de base forte. Todo mundo está fazendo porque o futebol só torna mais barato fazendo o trabalho de base. O futebol está caro. Futebol está caro. Nós assumimos o Santo André no dia 2, o futebol de volta para o clube, a dificuldade para contratar os jogadores é o seguinte, aí você contrata jogador de aluguel. Jogador de aluguel é um problema muito sério, que você faz contrato de 3, 4 meses, ele está de passagem. Então ele vem para o seu clube porque não tem para onde ir. Então, terminamos aquela fase, agora nós estamos fazendo um contrato mais longo, estamos fazendo um contrato de 1 ano com o jogador. Por quê? Nós estamos pensando na Série D, estamos pensando no Paulista do ano que vem, da Série A2. Eu acho que se montar time em cima da hora também, nós não vamos ter resultado. Não que você vá subir, nós estamos trabalhando para conseguir isso. Então, hoje, na verdade, no próprio time que a gente está disputando a Copa Paulista, já tem 2, 3 meninos que são da base jogando já. Então, nós estamos dando experiência para esses moleques. Eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer 2 ou 3 jogadores no ano que vem, nós estamos satisfeitos. Eu acho que o trabalho de base já deu resultado. Isso é importante para você tentar fazer o futebol mais barato, eu digo em termos de Santo André. Olha, eu queria agradecer ao enorme número de participantes, muita gente mandando e-mail para a gente. Luiz Carlos Charuti, gostaria de saber do presidente Celso Luiz de Almeida, presidente do Santo André, se o estádio Bruno José Daniel já vai ficar pronto, reformado e quando isso acontece? Simples, a prefeitura, o prefeito quando assumiu o Carlos Grana, primeira coisa, reabriu o estádio para que a gente disputasse a Série A2. Agora, termina o jogo de São Bernardo domingo, na segunda-feira já está fazendo a arquibancada nova do outro lado. Até o final do ano está pronto. Estão sendo feitos vestiários novos, porque, infelizmente, tinha enchente lá. Quantas vezes a gente via jogo do Campeonato Brasileiro, do Paulista, enchendo de água lá? Então, Brasileiro. Então, nós na Série A2 do ano que vem, nós teremos já um estádio novo. O que acontece? O Santo André, até dia 22 de setembro, vai usar o estádio Bruno Daniel. Porque começa a fazer todo o gramado, que eu estava falando para o Luiz Fernando aqui. O gramado do Santo André é um pasto. Conseguiram acabar com o gramado do Santo André. Eu acho que é o seguinte, time profissional da cidade, na crítica maior não, o estádio municipal é futebol profissional. Não adianta, com todo o respeito à várzea, não adianta você pôr shopping jogar lá, igreja, com todo o respeito, tudo quanto é time jogar lá, não tem estádio. Hoje um gramado, o Luiz sabe o que eu estou falando, hoje você só pode usar 6 horas, para você preservar o gramado hoje, você só pode usar 6 horas semanais com o jogo, senão não tem gramado, você tem que ter opções de treinamento. Então, esse torcedor de Santo André pode ter certeza, a Prefeitura de Santo André vai gastar 16 milhões de reais no estádio Bruno Daniel. Já começaram as obras. Daqui uns dias já estão sendo, porque hoje com essas
esses pré-moldados hoje é muito rápido você fazer as arquibancadas. E fazer um vestiário novo, com uma qualidade diferente, para que a gente não tenha mais esses apuros de enchente no estádio. Olha, eu queria agradecer também ao João Carlos Traçato. Ele está fazendo o seguinte: eu quero ganhar camisa para minha namorada em São Bernardo do Campo, me ajuda aí. É amigo do Datena, esse aqui deve ser, porque me ajuda aí é do Datena, legal. Ao Rafael, Leandro e Alex e a Félix. A Patrícia Gianazzi, deixa eu ver aqui, Felipe Malone, a Janete Aparecide Mota Marques, muito obrigado, da Vila Tibiriçá. Eu queria agradecer também ao Norberto Rodrigues Costa, muito obrigado pela sua mensagem, ao Sandro, que mandou mensagem pra gente aqui, e ao Roberto Moreira. Todos vocês estão concorrendo, como todos os outros, imediatamente a camisas que nós estaremos sorteando no final do programa. Uma do Corinthians, uma do Santos, uma do São Paulo, uma do Palmeiras, e tem também a camisa do São Bernardo e a do Santo André. Voltamos já na sequência. Antes, uma mensagem para você. Para encontros com amigos, reuniões de negócios e comemorações, o lugar certo é o Lelis Trattoria. O primeiro, o original, o verdadeiro. Lelis Trattoria, Alameda Campinas, 1615, Jardim, São Paulo. Lelis Trattoria, onde comer bem é tradição. Voltamos já na sequência para continuarmos aqui debatendo o futebol com os técnicos Emerson, Leão e Jorginho, e com os presidentes de Santo André e também da equipe do São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira do São Bernardo e o Celso Luiz de Almeida do Santo André. Voltamos já na sequência. Até já. Já estamos de volta às 9 horas e 35 minutos. Ainda bem que eu sempre viajo com o meu Confidence. Olha aqui, ó. Confidence. Eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui é um luxo. Olha só, Leão. Olha só o cartão que eu recebi. Tem até a foto, é personalizado. Jorginho, é um luxo só. É o seguinte, o Travel Card, que é o Confidence, importante que você pode viajar. Aqui, ó. No meio da viagem, precisei de mais dinheiro. É aí que entra o Confidence deste cartão e a conveniência dele. Pude fazer minha recarga direto de Nova York tranquilamente. É assim com o Confidence Travel Card. Você recarrega seu cartão de onde estiver. A qualidade a qualquer hora, sem nenhuma complicação. E você ainda tem loja online, extrato e saldo online também. Extrato no celular, saca dinheiro em qualquer lugar e economiza 6% de IOF. Já pensou em ter um cartão exclusivo que ninguém mais tem? Pois é, na Confidence Câmbio você escolhe sua foto favorita e personaliza seu cartão. Que nem o meu que está aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui do Leão. Olha o meu aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Um raro momento em que eu estava trabalhando, Leão. Esse é o meu cartão. Estava lá trabalhando. Segunda-feira, né? Segunda-feira. É aquele negócio, é igual quando você vai fazer regime. Vou começar na segunda-feira. Hoje eu comecei a trabalhar. Bom, é esse aqui. Confidence Câmbio. Lá você com certeza vai ser feliz, vai viajar com muita facilidade. confidencecambio.com.br ou, se preferir, você pode ligar 4004-5700. Confidence Câmbio, sua viagem com muito mais conveniência. Pronto, tá aí. Aqui os cartões. Se vocês quiserem viajar, eu empresto o meu, tá? Eu empresto o meu. Leão, eu queria cumprimentar, porque quando você, Jorginho, chega aqui, eles mandam água. Eu passei outro dia aqui no programa. Tinha champanhe. Tinha champanhe. Não, no outro dia tinha champanhe, hoje só tem água. Bom, deixa eu falar do Santos, porque o Santos tem uma coisa muito interessante para vocês dois. O Jorginho, porque fez o gol de número 5.000 da história do Santos, 10.000, né? O gol de número 10.000 da história do Santos, está lá escrito na história, foi pelo Jorginho. O Leão foi campeão brasileiro de 2002, retomando os títulos. Foi campeão da Comebol primeiro que eu me lembrei foi da Comebol. Era o Miller que era seu atacante naquela época? Não? Quem era o time? Jameli? Não sei. Será? Aquele time? Não, o Jameli foi antes. O atacante estava o Viola. E aí depois você foi campeão brasileiro em 2002, ressurgindo uma molecada, né? E o Santos tem muita história com isso. Lá atrás com o Pelé,
Depois aquela geração de Juari, Newton Batata, João Paulo, Vitor. Era o time do Santos, vou dar o time inteirinho para você. Você quer ver que eu estou bom de memória? Presta só atenção que você vai ver que eu estou bom de memória. Vitor era o goleiro, Nelsinho, lateral direito, Joãozinho, o zagueiro central, Neto, quarto zagueiro, e o lateral esquerdo do Santos era o Gilberto Sorriso, certo? Mas ainda jogou também o Toninho nesse time aí. Aliás, o Gilberto Sorriso é campeão dos 2 times após a era Pelé, tanto desse quanto de 84 no Paulista. Sim. 78 e 84. Mas aí vamos lá. Meio campo. Clodoaldo começou jogando o primeiro turno, mas depois se efetivou o Zé Carlos e o Toninho Vieira. Ailton Lira e Pita. Newton Batata, Juari e João Paulo. Vou te dar o banco desse time. Você quer? Flávio era o goleiro reserva, um goleiro que veio do Guarani, do Rio Grande do Sul. Não, tem essa daí. Aí você tinha Antônio Carlos, um zagueiro do São Bernardo. Aliança Clube. Do Aliança Clube. Isso mesmo. Do São Bernardo. Já morreu, Você tinha, já. Cardim, que foi um belíssimo jogador. Você tinha o Claudinho, casado com a Miss Brasil, e o Rubens Feijão. E o Célio, que jogou depois com você na Portuguesa como volante, era atacante desse time. Você é santista, Celcinho. Você ousou ser santista, é isso? Não, eu torci muito. Você foi Vou fazer uma pergunta pro Jorginho. Mas o Celso nasceu na época do Pelé. Ô, Jorginho, esse gol que você fez, foi lá em Vila Belmiro. contra o Vila Nova. Lá no Vila Nova, né? Que o ônibus quebrou. Não foi esse? Tudo uma história, né? Pra você... Agora você lembrou porque o ônibus quebrou, não porque aconteceu décimo. Não, eu lembrei porque todo mundo queria que o outro fizesse o gol. Ah, é? E ele entrou, fez gol de cabeça, não foi? Pô, de cabeça assim, a bola baixinha aqui. Aí, tá vendo? Tá vendo? É normal, o que eu falo. Tinha que ser o Jorginho. Nós tínhamos feito, eu fiz o 9.998, o Caio fez 999. E você fez o gol de número 10.000 da história do Santos. E aí eu queria dizer para você o seguinte, Leão. Hoje nós temos lá um treinador que é oriundo da casa, trabalhava com a equipe de base, mas que teve que recorrer de novo, por um problema do Santos, à base. E aí o Celso estava dizendo da base lá do Santo André. O futebol brasileiro tem que aprender com essas lições, né? Não dá. E eu falei desse time aí de 78 para depois lembrar do time que você montou, quando tinha um certo moreninho, neguinho, com a canelinha fina, que você falou assim, ai meu Deus do céu, se esse menino quebrar, e de repente você montou um dos maiores times da história do Santos. O bom é que não tinha só ele, não tinha um monte, tinha né? um monte. Mas eu acho importantíssimo a base. Agora, importantíssimo a base, agora precisa tomar muito cuidado, vocês que são presidentes, diretores, interessados em melhorar sempre, é quem vai comandar esses meninos. Porque se começar errando na base, vai errar sempre. Eu acho que é importantíssimo analisar o caráter do treinador, a trajetória do treinador e os ensinamentos desse treinador, para que quando precisar, o atleta poderá estar pronto precocemente. E é assim que se consegue o objetivo sempre para o futuro. E é assim que o Santos fez grandes times. Os 3 últimos meninos da Vila, né? Gerações, todos buscados internamente. Deram sucesso. E já tem mais aí, né? Se você for ver, o Santos tem um estoque. Porque aí eu acho que vale aquele negócio, né, Jorginho? Mas agora o perigoso é todo mundo achar que é igual o Neymar. Não. Calma. Vamos muita calma nessa hora, né? E aí, Jorginho, eu acho que vocês, jogadores experientes, porque quando você chegou nesse time que o Leão dirigiu, que foi campeão da Comebol, onde você fez o gol de número 10.000, alguns jogadores, entre eles você, chegou para dar um tempero pro time, para poder puxar um ou outro jogador. Hoje você tem lá Edu Dracena, Arouca, Léo, você tem ainda o Montijo, que é um jogador um pouco mais experiente, o Marcos Assunção no banco de reserva, esse menino que veio do São Paulo, Cícero, que também é um jogador que dá uma certa tempera. E aí você vai puxando, né? O Cícero, guardado as devidas proporções, era igual o Jorginho para mim. Ele consertava alguns erros, alguns espaços muito grandes, vazio, ele ia lá e completava. O Cícero era igual. Por isso que eu gostava do Cícero no São Paulo. E eles não gostavam, queriam tirar e eu não queria deixar. É que muitas vezes no São Paulo tem o problema do nome, da grife, não é isso? O nome do cara não é Alain Delon, é Cícero, não serve por causa do nome. É verdade. Estou falando porque eu convivi isso muitas vezes, ouvi de muita gente dizer, mas o nome dele tem um jogador chamado Epaminondas, ninguém quer. Pelé você não vai encontrar todo dia. Pelé também não era um nome pra nada, né? De repente virou só um símbolo. Mais que o meia do Corinthians, que resolve todos os problemas, faz gol, volta atrás, auxilia.
O Danilo. Danilo. Coordena tudo, defende, ataca, está 5, 6 anos mais velho, já naquela hora queriam dispensá-lo. Voltou, foi para fora, foi para o Japão, foi bem no Japão, voltou Ganhou tudo no Corinthians. e ganha tudo. Ele ganhou só os títulos mais importantes da história, mas naquele momento do São Paulo, então por quê? Porque ele não dá entrevista e tal, não é porque estrela. ele é um cara tranquilo. O Danilo, quando fica de folga, vai pescar. Vai pescar. Esse é o detalhe. Não é porque ele E faz leva isso. o cabeleireiro junto. ainda. Isso, exatamente. E aí, pô, aí não serve. Não E tem nem isso é uma cabelo crítica mais. para o São Paulo. O São Paulo precisa se reorganizar e acabar com essas coisas assim. O fulano que tem o nome de Olivério não é grife, não serve. Serve. Ele é contratado não é pelo nome, é para jogar futebol, né, Jorginho? É verdade. E aí vocês, jogadores mais temperados, com mais tempo de carreira, ajudam essa meninada toda, né? No Bahia tem 2 jogadores lá. Dois jogaram agora. Feijão. Aquele número 8. Feijão, número 7 que jogou Não, agora, e- um volante. E ontem ele jogou com a número 10, que é o Anderson Talisca. Talisca, isso. O Anderson, quando fez o contrato... Que jogador arisco, hein? É o escurinho, né? É o Negrinho. Perna Cabelo em pé, comprida, cabelo em pé, perna cabelo em comprida. pé, já vi isso aí. Esse Negrinho, quando ele fez o contrato com o Bahia, ele ganhou um Veloster. Nossa Senhora. Aí eu coloquei ele pra jogar, ele tipo, Veloster, aí eu falei, não, Veloster não. Você vai ficar um fora. Aí patinete, deixei ele no banco. Uma semana ele bateu o Veloster e deu perca total. Nossa Senhora. 2 semanas depois. Então, alguém foi responsável Aí ao coloquei. dar o carro para ele, né? Coloquei ele aqui no banco, falei, Podia ter acabado com a vida de um jovem. A hora que você achar que você está de volta, coloquei ele de volta para jogar no Bavi. Aí os caras acharam que não. E outra, arrumei uma briga danada porque não podia colocar garotos da categoria de base no time de cima. Aí. É difícil. Arrumei uma briga. E a história do Bahia também é muito ligada a ter alguns jogadores mais veteranos, mas usar os jogadores da base, como o Vitória Melhor também. coisa, cara. O Cícero era do Bahia também, né? Sim. O Cícero era do Bahia. E foi vaiado, foi xingado pela torcida. Não, esse Talisca já foi vaiado no outro dia. Muito, Pela mas tem torcida, muito no jogo disso. contra o Lá Corinthians tem ele chegou a muito ser disso. vaiado. Velho, Agora, se Olivério, for falar a verdade, é melhor ficar quieto, não vou preso. só uma questão, Diga, até Luiz. para o Leão, para o Jorginho. É difícil um técnico lançar também, né, Leão? Precisa de coragem para pegar o menino da base e dizer, vai lá. É por isso que eu acho fácil. Porque se ele está mostrando na base que tem qualidade, ele não precisa ter idade, ele precisa ter qualidade. Exato. O resto você acerta. Só que você não cobre dele o imediatismo. Você ofereça a ele uma condição de participar de um grupo definido. Sim. E pôr na cabecinha dele que ele vai ser importante também, mas não precisa ter pressa. Então fica fácil. Em cima do que viu, Oliveira? Em cima do que o Leão está falando, nós somos campeões da Copa do Brasil. Nós tínhamos 13 meninos da Copa São Paulo. É, aquele time que foi 13 campeão. meninos Entre da eles, Copa por São exemplo, Paulo. esse Nunes, que é um belíssimo jogador Você até sabe, hoje, que dá trabalho. Um deles é o Nunes. Mas tínhamos 13 garotos da base que tinham acabado de ganhar a Copa São Paulo. Pra você ter uma ideia, era um elenco enxuto que eu te falei, mas tinha uma estrutura que aquela estrutura nos deu. Nós subimos da Série C para B, fomos campeão da Copa Paulista com esse time, disputamos a Copa do Brasil, E aí fomos ganhou a campeão da Copa do Brasil, com essa base feita, e começou lá atrás. Começou lá atrás. Vamos ver se começa tudo de novo agora, né? Se Deus Tem como- quiser, né? não é Começou fácil. em 2000, mas- Não é árduo. Mas eu acho que o isso é. trabalho do dirigente também é muito fundamental em o grupo não perder, aquele grupo que estiver direcionando e presidindo o clube, não perder a essência. Sim. Porque esse é o problema. Porque aí vem um gaiato lá de fora, eu sei tudo, aí afasta todo mundo, aí pega e aí joga o time lá embaixo, no inferno, literalmente no inferno. E o que o Leão falou é verdadeiro. O cara quando tem condição lá embaixo, se você tem um treinador que enxerga, pô, pouco que vai jogar. Ele joga. Bom, o Mesmo Santos porque, desculpa, Oliveira, Pois mesmo não. porque os atletas mais velhos, quando percebem Ajudam. que ele joga, Traz junto. Boi É isso preto. põe do lado Boi e fala, preto protege, conhece fala, boi preto, põe né, aqui, Leão? fala, peraí, deixa aqui. Que... Tinha um menino Brigam que o por Jorginho, ele, né? É o verdade. Jorginho tinha um menino no Santo André, você lembra, Jorginho? Nenê, lembra? Tá jogando até hoje. Jogou muito. E Ele protegia falava assim, mesmo. esse aqui ele protegia o Nenê. O Nenê era um menino que foi feito Vai desde o jogar. infantil. Ele protegia esse menino. Joga até Mas hoje. jogava muito. Ó, deixa eu só colocar aqui que o Santos tem reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Contratou o Thiago Ribeiro, aquele ex-jogador do São Paulo e também do Cruzeiro, tem 27 anos. Foi artilheiro de uma Libertadores jogando com a camisa do Cruzeiro. Pagou ao Cagliari 8,8 milhões de reais. O Misael, volante de 19 anos que estava emprestado no Grêmio, não estava sendo aproveitado e veio do Desportivo Maldonado para o Santos. E ainda tem o argentino Saviola que está discutindo.
mas eu acho esse aqui mais difícil por causa da janela. E a última derrota do Santos, só para você saber, Jorginho, na Vila Belmiro foi pro seu time, o Bahia, quando você estava estreando 3-1 em agosto do ano passado, né? Faz quase um ano que o Santos não perde na Vila Belmiro e tem um clássico muito importante no meio da semana, contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E aí, Jorginho? Lá na Vila Belmiro, Corinthians... Cara, tal. jogar na Vila é muito difícil. Jogar na Vila... A Vila, quando nós jogávamos, quando o Leão trabalhava, eu jogava, era difícil ganhar de nós ali. Era muito difícil. Era muito difícil. Olha, mesmo quando ele não podia contar com os melhores jogadores, era muito difícil. Os meninos entrava o Adiel. O biotipo dele era do Edu, cara. E ele dava uns dribles, até o Anderson acabou com a perna dele, tadinho. O Anderson que eu diga. Entrava esses meninos e dava conta do recado como se fossem velhos. Então, quer dizer, jogar na Vila é muito difícil, o Corinthians vai ter problema. Leão, você jogou na Vila Belmiro, eu vi você jogando na Vila Belmiro e ganhando de 5-0 do Santos como goleiro. Quando eu resolvi ser goleiro, só para falar para você, por sua causa, eu falo isso para todo mundo e é verdade, eu fui goleiro por causa do Leão. Ambos, inclusive, usam a mesma tinta no cabelo. Não, a branca que é mais barata, a branca que é bem tinta mais do barata. pai. Porque a herança, então, é a tinta do pai. Não, e outra, e é mais barata, né? Tinta branca, tinta preta aí compram eles. Nós compramos só a branca que ninguém quer, Nem com, nem com a chuva sai. Não sai mesmo. E essa aqui não sai mesmo. Aí aconteceu o seguinte: vocês ganharam lá. Hoje, depois você passou pelo Santos como treinador, é muito difícil jogar na Vila Belmiro, né? É muito difícil Contra para o o Santos. adversário, né? Eu acho que a Vila transmite uma essência maravilhosa. Eu acho que dos seus antepassados, dos seus craques, entendeu? E um respeito muito grande. E o jovem atleta do Santos gosta de jogar na Vila. Então eles estão muito mais viciados em jogar na Vila. Eu acho que a Vila é um cenário muito bom. Eu acho que não tem desgaste nenhum. A torcida fica ali em cima, é tudo, mas dá para passar. Agora, o adversário não. O adversário demora muito para se adaptar. O Corinthians se deu bem das duas últimas vezes que jogou no sistema mata-mata na Vila Belmiro. E eu estou chamando isso por causa do jogo do Corinthians na quarta-feira. Foi na Libertadores, quando ganhou 1-0, gol do Danilo, se não me falha a memória. E depois, recentemente, na decisão do Campeonato Paulista. Aí se deve ao quê? A esse time que o Tite montou, essa essência de... Libertadores foi o Emerson. Foi o Emerson, exatamente. Chega uma hora que vai perder. Lógico. E quando perde, não pode arrumar desculpa. Tem que reconhecer também mérito no adversário. Às vezes, eles erram muito taticamente jogar na Vila, né? Eles chegam lá de um jeito e não é daquele jeito que tem que jogar. As dimensões do campo da Vila são igual. normais? Não, é tudo igual. Não são menores? Não. Não, o campo, a impressão que ele se parece tem, né? que é o caldeirão porque tudo é muito mais próximo. O alambrado é mais próximo do campo. Nós que jogamos lá, né, Jorginho? Antigamente os caras puxavam a gente por aqui. Opa! Você batia arremesso lateral. O goleiro, o Leão, sofria com tremoços. O cara via na arquibancada e jogava tremoços. É verdade, mentira. Pô, até coisas piores. Tremoço ainda. Tremoço você fala, pô, legal, beleza. Eu sou partidário do seguinte: onde é que o seu time tem que jogar? Na sua casa. Na sua casa. E fazer e dela a casa do Santos é na Vila Belmiro. E fazer dela uma referência, né? Quantas vezes eu, às vezes, discutia com o Marcelo, que era presidente naquela oportunidade, da primeira vez, que vamos jogar na Vila. A Vila, nós vamos ganhar um pouco menos, mas vamos ganhar um pouco mais na classificação. parte técnica. Lá no fundo, o que nós perdemos agora, vai recuperar lá no fundo. O que é? É uma coisa chamada título. Título não tem preço. Essa é uma frase que eu ouço de muitos dirigentes. O título não tem absolutamente nenhum preço. Deixa eu só passar aqui os e-mails da Lídia Giroldi. O Luiz Vanderlei Giroldi agradece aqui pela camisa do Corinthians que ganhou na semana passada. O Leão tem que voltar para o São Caetano, diz o Leonardo Pereira, de São Caetano. E aí, Leão? É difícil, porque quem, não sei se manda, mas que determina muito lá, não foi muito simpático a minha última vez que eu estive lá, porque não coloquei alguns jogadores, não sei, eu coloco os melhores, e parece que não gostaram. E a coisa só piorou, porque eu tinha absoluta certeza que o São Caetano ia subir. Rafael, muito obrigado pela mensagem. Felipe Malone, de São Paulo, eu estou adorando o programa, não perco um, muito obrigado, está concorrendo aos prêmios aqui. Evelyn Cristen, muito obrigado também. Eu gostaria de parabenizar o presidente Luiz Fernando Teixeira pelo projeto Tigrinho. Ela é de São Bernardo do Campo.
esse é um projeto que você já falou. É muito legal que isso é exatamente a essência de se criar uma massa, uma torcida e, consequentemente, um ou outro vai virar atleta e pode jogar bem, né? É verdade. Primeiro, um abraço à Evelyn, né? Não sei se o Leão e o Jorginho conhecem esse projeto. É um projeto que o São Bernardo tem hoje em São Bernardo do Campo. Nós temos 6.300 e poucos meninos e meninas praticando futebol no contraturno escolar, né? A ideia não é formar atleta ali, não é a base. Ali é um projeto social, né, onde joga o menino gordinho, o menino que não sabe jogar direito, mas acaba inclusive revelando. Nós tivemos uma menina revelada nesse projeto que foi para a seleção brasileira. E na base do São Bernardo nós temos vários meninos, né? Hoje o volante titular do São Bernardo, Daniel Pereira, é o menino que saiu desse projeto, né? Foi titular... Daniel Branco Alto? Forte. Branco Alto. E esse menino foi revelado no projeto, né? E hoje é titular da base do São Bernardo, do time principal do São Bernardo. O Raul também é do... Raul começou conosco desde que o São Bernardo... Começou num projeto parecido com o Tigrinho, mas veio da base, é da cidade, formado lá e está conosco até hoje. Vários jogadores hoje do São Bernardo, né? Nós temos uma safra muito grande, é que o presidente Celso colocou, né? Esse investimento na base. Hoje, você jogou com o Edson Bobrão ou não, Leão? Joguei. O Edson hoje não só... Dirigi também. Você dirigiu o Edson. Joguei na seleção e dirigi o Edson. O Edson, ele é diretor da base e ele é o treinador hoje. Ele está como treinador. Eu vi ele dando uma entrevista no final do jogo. Continua com aquele cabelo feio, né? Não, agora ele cortou até. Não, mas continua feio. Não tá branco, não chegou no nosso nível, né? Eu acho que ele pinta, viu, Leão? Ele pinta. E eu achei legal, porque eu assisti o jogo de vocês, inclusive falei antes de começar o programa, né? E fiquei feliz, porque todas as vezes que eu vejo um ex-atleta dirigindo, eu fico muito desenvolvido. E quanto mais pessoas novas, melhor. Eu não sou partidário de que são sempre os mesmos, não. Eu acho que os novos estão aí não para tomar o lugar, mas para oferecer, eu diria assim, uma nova oportunidade. E só para dessa base nossa, né, o Edson levou ao time de cima agora, se eu não me engano, 18 ou 17 jogadores formados no São Bernardo. É essa base do time que está disputando agora a Copa Paulista. Que legal. E tem aqui uma mensagem do Manuel, ainda em relação ao São Paulo. O gigante precisa acordar. Representa 18 milhões de brasileiros, diz o Manuel Vieira, que é sobre o São Paulo. Precisa saber se quem está com o despertador na mão está a fim de deixar o despertador tocar. Pelo jeito, não, né? Olá, amigos do Futebol Debate. Rafael Nascimento Prearo, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui também a Brenda Lisboa, ao querido Adonias Tiburcio. Ele tem uma pergunta aqui. Quais foram os goleiros que você indicou para o São Paulo, Leão? Deixa para lá. Não, eram 2 goleiros de 20, 22 anos. Era para teste, né? Era para fazer um período, né? Ficavam mais ou menos que estavam no Atlético de Minas, em que eu falei com o gerente do Atlético, ele nos cedia de graça. Por coincidência, depois de 6 meses, eles contrataram o mesmo que eu falei. Aquelas coisas. Arthur, muito obrigado pela mensagem. É o Arthur do Tatuapé. Estou assistindo a Mobile Mail. Também está assistindo aqui, Carlos é o nome dele. Olá, amigo José Roberto Aleixo. Pipoca Biel também está assistindo aqui. Leão, você analisa esta nova gestão... Bom, do Palmeiras eu vou até deixar essa pergunta para o lado aqui. Só deixa eu repassar todo mundo aqui. O Giacomo, muito obrigado. Ao Gilmar Silva Fritz, também pela mensagem. Ao Arthur Romano, muito obrigado pelo carinho da audiência. Gleicon, pergunta para o Leão qual foi o título mais importante e mais difícil que ele conquistou com a camisa do Palmeiras. Foi de 74 pela pressão, por causa do Corinthians tentando tirar. O Corinthians estava lotado. Não, ali foi gostoso, porque você contrariar todo mundo é sempre melhor. Não, sim, mas o mais difícil por causa da pressão, ou não? Não. Não tem pressão. Lá dentro... O Palmeiras tinha um time que não se impressionava com nada, entendeu? Eu acho que às vezes um título que o torcedor não dá importância, e para você foi muito mais importante porque você sabe da sua dificuldade, entendeu? Qual foi esse título no Palmeiras? Não sei. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você ganhou título no Palmeiras. Você ganhou no Sport. 5. Isso, você ganhou no Sport, no Grêmio, certo? Como jogador, no Corinthians. E no Corinthians com todos os olhares da desconfiança, né? Por isso que foi legal. Isso, porque todo mundo fala assim, o Leão em qualquer momento... Você veio do comercial, Leão? Veio do comercial. Eu joguei no infantil do comercial, quando nós jogávamos descalço, não tínhamos chuteira, porque eu sou filho de Ribeirão Preto, né? Você jogou com o Galba lá, não?
Galba Stênio. O Galba era o diretor. Era meu tio. Ah, sim. Era meu tio. Então, Tá vendo? É uma sequência de cartolas. Mas é o seguinte, eu saí São do José. comercial porque meus pais mudaram a negócio para São José dos Campos. São José dos Aí eu joguei 4 anos no comercial, no São José. Comecei com 14 anos a jogar futebol profissional. Eu jogava aqui, vinha aqui jogar quando o goleiro de vocês aqui era o Fininho, era uma... Fininho era do Saad. Então, olha aqui, ó, lá em Fininho, 1900... São Saad. times anteriores. Saad, teoricamente... Era Santo André, Saad. O São Então, Bernardo, a Aliança que precede o São Bernardo. 64, 65. Então Eu eu não comecei era lá. Depois o São José parou um pouco. Faliu, parou. E aí eu fui fazer teste no comercial da minha cidade. Aí fiquei 1 ano lá depois que eu fui pro Palmeiras. E aí já foi pro Mas Palmeiras o diretor pra era ser- o Galba também. Para ser goleiro da seleção brasileira, que logo na sequência foi para a seleção foi brasileira. logo. Você quanto tempo você demorou para ir para a seleção brasileira estando no Palmeiras? Foi muito curto o espaço de tempo, né? Há uns 3 meses, né? Porque inclusive rápido, eu né? quebrei meu pé. Jogando, eu tava... Porque antigamente era um pouquinho mais difícil, né? Porque a competição, a concorrência era muito grande. Nós vínhamos do interior, emprestado ao time grande, 3 meses. Em 3 meses você tinha que mostrar o que você era. Ou era ou não era. E eu dei azar dentro de uma sorte muito grande. Primeiro, sorte por quê? Porque eu cheguei até um time grande. Depois em 1 mês, eu me tornei titular. Com 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade, ou 19 para 20. E quando eu estava terminando meu contrato, na final do Campeonato Paulista, eu quebrei meu pé contra o São Paulo. E aí nós perdemos o supercampeonato que nós íamos ganhar. Eu achei que eles não iam me comprar, mas aí apareceu o Santos querendo me comprar com a perna quebrada. Aí o Palmeiras foi a Ribeirão Preto e me comprou, fruto desses 3 meses. Então E aí logo na sequência você já foi para a Copa do Mundo. Aí melhorei e já segui Aí- em frente. Aí vamos embora. Aí foi embora. Glaucon, muito obrigado. Glaicon. João Eduardo Martins, muito obrigado também. Carmen Aleixo, muito obrigado pela mensagem. Ainda aqui o Gilmar também pela mensagem e o Paulo Henrique também pelas mensagens. Temos muitas. Quantas mensagens, por gentileza? 800 mensagens. Está congestionado. E eu queria pedir para você desculpa se você tentar mandar... Então, nós aqui vamos aumentar o nosso cachê. Cachê, Chama tem que aumentar o o cachê, tem que condicionado, Não chama tem o DSV. problema, você Água com recebe gás com esse agora. rapaz aqui que Não, não tem água cabelo. com gás. Água com Já gás. é uma vitória ter já- conseguido a água hoje, Léo. vocês têm Foi uma que reclamar vitória. que O tio liberou a água hoje. O tio liberou a água hoje. Já estamos... O Carlos. O Carreiras não. O Carreiras é o cara mais mão fechada. Não, o não. Carlos é o mais gentil. O Carlos liberou a água. O Carreiras travou tudo aqui. Bom, falando do Santos, a gente lembrou esse jogo contra o Corinthians, né? O Corinthians tem uma sequência de 2 jogos contra equipes de São Paulo. Na quarta-feira na Vila Belmiro e depois no Pacaembu, no final de semana, contra o São Paulo. Aí eu pergunto para vocês todos, dirigentes, né, e técnicos. E vou começar com os dirigentes. O Corinthians está na 13ª posição do campeonato, com 10 pontos, a 3 pontos da linha do rebaixamento. Ok, beleza, não vai correr o menor risco. Isso se a gente olhar de uma maneira muito técnica para o Corinthians. Agora, com todos os títulos que o Corinthians ganhou, e esse ano já foram 2, o Campeonato Paulista e o título, por ser contra o São Paulo, acabou tendo um significado da Recopa muito importante, existe espaço para pressão? O torcedor, eu acho que o Leão pode dizer até mais, né? Eu acho que a nação corintiana pressiona o tempo todo, né? Ali não tem Pro bem e tempo, pro mal, não tem né? tempo para respirar, né, Leão? Ali é pressão o tempo todo Sem pressão não tem eu coisa legal, né? E eu acho que o Corinthians ele funciona muito bem com pressão. Sem pressão a coisa parece que não vai bem, né? Desanda. Eu acho que desanda, mas eu acho que cabe a pressão, sim, acho que vai ter pressão, até porque a nação corintiana ela vai buscar os títulos que estiver disputando e vai exigir do elenco isso, e se começar a demorar ou se patinar, vai cobrar e vai esquecer, né? É sempre olhando para frente. E falando daquela mudança de comportamento do São Paulo, que vem de algum tempo, problema do estádio, do centro de treinamento e tal, que o Corinthians foi passando à frente do São Paulo, títulos, organização, tem mais uma. A confusão que aconteceu no São Paulo no final de semana evidencia que os problemas saíram realmente do Parque São Jorge e chegaram no Morumbi. Agora o quebra-pau é lá, não é mais como era antigamente. Porque antigamente o Corinthians perdia um jogo, os caras quebravam as vidraças, não sei o quê. Hoje não quebram mais um vidro. É o motivo da tranquilidade, dos títulos, da consequência. Hã? É que substituíram os vidros por metal, então Não, por isso não, parou não, de quebrar. não né? quebra mesmo. Substituir os vidros pelas vitórias. Pelas vitórias. Esse talvez seja o grande legado. Esse é o grande lance. E aí, Celso, essa pressão
ela pode existir num determinado momento? Ou o Corinthians hoje está imune por tudo que edificou nos últimos tempos? Eu acho que pode. Eu acho que o torcedor é... Passional. Passou, ganhou, ele quer ganhar de novo. Não tem conversa. E o corintiano é um negócio diferente, né? Eu tenho alguns meus amigos corintianos que é um negócio totalmente diferente, né? Eles são diferentes, eles torcem de forma diferente. Então, eu acho que a pressão, se daqui a pouco as coisas não der certo, começa tudo de novo. Jorginho, como é que é essa pressão? Não tem jeito. Corinthians não tem jeito. Corinthians... Aliás, os grandes não tem jeito, cara. Para ser grande tem que ter pressão, não é isso? Senão também não tem graça, né? Se não tiver uma pressãozinha, não tem graça. Então, a melhor coisa é ter uma pressão e logo vai ter. Acredito eu que o Corinthians logo volta ao normal. Leão, como é que é essa pressão? Ela pode ser, se bem usada, extremamente positiva, né? Positiva, acho legal, ganha-se para isso. Tira a zona de conforto do jogador, do dirigente. Não tenho o mínimo problema com essa pressão e acho que o Corinthians está numa fase favorável porque criou esse status. Então tá legal. Eu vou agradecer. A gente vai falar do Palmeiras já. Eu tenho perguntas separadas dos nossos internautas aqui. A gente volta para falar da Série B, mas antes deixa eu só fechar esse bloco. Finalizando a Série A do campeonato, com classificação e a próxima rodada. Classificação aponta o Botafogo, líder do campeonato. O campeonato já teve, em 8 rodadas, 5 líderes. O Botafogo é líder com 16 pontos ao lado do Curitiba, que é o único invicto do campeonato. Depois vem o Cruzeiro e o Internacional com 15 pontos. A melhor equipe classificada de São Paulo é o Santos, que está na 7ª posição, porque entre o Santos tem Vitória e Bahia com 14 e 13 pontos. Ontem empataram no Clássico no Bavi. Depois tem o Grêmio em 8º lugar com 12 pontos, o Goiás também tem 12 pontos e para fechar esse lado da tabela com 10 pontos o Atlético Mineiro. Mas também com 10 pontos o Vasco da Gama na 11ª colocação, o Criciúma e o Corinthians. Fluminense tem 9 pontos ao lado do Flamengo, o São Paulo tem 8 pontos conquistados até aqui, namora a zona de rebaixamento. E aí na zona de rebaixamento a Ponte Preta, que tem um jogo a menos, só jogou 7 vezes, o São Paulo já jogou 2 a mais que a Ponte Preta, hein? Aí tem o Atlético Paranaense com 7 pontos, a Portuguesa com 7 pontos e o Náutico com 4 pontos. Próximos jogos para você conferir. Vamos lá. O São Paulo pega o Internacional no estádio do Morumbi na quarta-feira. Também na quarta-feira, no Barradão, o Vitória pega o Fluminense. Ainda na quarta-feira, o Criciúma pega o Cruzeiro. E aí, virando a rodada para você, nós temos, deixa eu olhar ali que é mais fácil, o Vasco, aí o Corinthians pega o São Paulo, o Grêmio pega o Fluminense, o Náutico enfrenta o Internacional. No domingo, o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro, o Flamengo pega o Botafogo, o Bahia vai enfrentar o Goiás e o Curitiba pega o Vitória. Tá bom? Esses são os jogos na sequência da competição. Voltamos já com a Série B do Campeonato Brasileiro, discutindo o Palmeiras. Você pode participar conosco, concorrer a muitos prêmios. Tem a camisa do Santos, São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, dos 4 grandes. E temos a camisa do derby do final de semana, jogo transmitido pela TV mais ABC, só para o ABC, para São Paulo não. O jogo entre o São Bernardo, que está aqui, com a sua camisa, que também é prêmio nesse nosso programa, e a do Santo André, que nós vamos entregar especialmente para você que participar do programa. Temos derby no final de semana e esse derby será transmitido aqui pela TV mais ABC, não o canal 27 em São Paulo, o canal 14 aqui pro ABC. E antes de irmos ao intervalo, é bom lembrar para você do Lelis. Para o encontro com amigos, reuniões e negócios, além de comemorações, o lugar certo é o Lelis Trattoria. O primeiro, o original, o verdadeiro. Alameda Campinas, 1615, Jardim, São Paulo. Lelis Trattoria, onde comer bem é tradição. Rápido intervalo e voltamos na sequência para continuarmos debatendo o futebol brasileiro. Até já. Ainda bem que eu sempre viajo com o meu Confidence Travel Card. No meio da viagem, precisei de mais dinheiro e é aí que entra a conveniência deste cartão. Eu vou mostrar aqui uma série de cartões para você. Eu posso fazer a minha recarga direto em Nova York, tranquilamente. É assim com o Confidence Travel Card, onde você recarrega seu cartão de onde estiver, a qualquer hora, sem nenhuma complicação. E você ainda tem também a loja online.
extrato e saldo online. Extrato no celular, saca dinheiro em qualquer lugar e economiza 6% no IOF. Ah, já pensou em ter um cartão exclusivo que ninguém mais tem? Pois é, a Confidence Câmbio você escolhe sua foto favorita, essa primeira aqui, ó. Também não é a minha favorita, mas o tio tá menos feio aí, vai. E ainda personaliza o seu cartão, que nem esse que está aqui. Gostou? Então vai lá, confidencecambio.com.br ou, se preferir, ligue para 4004-5700. Ó, a Confidence Câmbio faz tudo, negocia, ajuda você e tal, mas milagre não dá para fazer na foto aqui. Milagre não tem jeito. Confidence Câmbio, sua viagem com mais conveniência. Milagre a gente ainda não está fazendo. Não tem tem de euro também, né? Não só dólar. Tem de euro. Aqui, ó, eu tenho o cartão, só não tem saldo, viu, Léo? Eu tenho o cartão aqui em dólar dos Estados Unidos, em euro para viajar pela Europa. E real, em você tem? libra. Eu tenho na conta. Tem pouco, mas tem lá. Tem libra para poder viajar para a Inglaterra. E tem esse cartão personalizado que eu acabei de mostrar para você. Aliás, deixa eu só pedir o seguinte, o destaque do Banco Confidence, do Confidence Card, para a gente eleger o melhor jogador da rodada. Vocês chegaram a ver, vocês devem estar vendo o jogo até dizer chega, né? O Muricy fala para mim, a época que eu mais vejo o jogo é quando eu estou sentado em casa, porque aí é mais fácil, né? Você tem uma praticidade para ver. E ainda mais com todos os dispositivos que existem hoje no cabo, você acaba tendo mesmo a condição de ver pelo menos 5 jogos no final de semana. Quem que você viu jogar bem nesse final de semana como jogador? Jorginho? Luan, do Cruzeiro? Que infelizmente não se deu, que fez certo 3 no Palmeiras gols, e mas rebentou o São Paulo. No São Paulo. Foi bom o Jorginho falar, porque o Luan é um cara meio assim, temperamental, mas que todo treinador gosta. Ajuda pra caramba, então. Ajuda pra caramba. Eu não sei, eu vou explicar o quê? Um jogador que chega em São Paulo, enfrenta um adversário difícil e faz 3 gols, tem que votar nele. Legal. Você, Luiz, você chegou a ver muitos jogos nesse final de semana, quem você acha que... Assisti vários, né? Eu creio que os 3 gols dele é impossível até votar em outro, né? 3 gols decisivos. É pelo conjunto da obra do que ele fez no jogo. Conjunto da obra, e creio que é importante, é difícil você lembrar de um outro jogador esse final de semana que não tivesse sido ele, né? São Paulo está numa fase tão ruim que perde título pro Corinthians, perde jogo pro Corinthians, aí quando vem um jogador que jogou pelo Palmeiras, vai e faz 3 gols. O Alex jogou muito. São Paulo está naquela fase que se cair de costa machuca o nariz, né? Celso. Estou com o Jorginho. Como pra mim, o Alex. O Alex jogou muito também. O veterano Alex do Curitiba. Matou a pau. Você tem razão e é bom falar também. Matou a pau. Quando o Alex voltou, eu tinha assistido alguns jogos do Alex lá na sua origem. E ele não estava bem. Ele estava brigado com o treinador, entrava um pouco, saía um pouco. Ele estava chateado, estava um pouco mais gordinho. E o Seedorf também. Quando os dois chegaram no Brasil, eu falei, vem aqui menos 2. Quero aqui, em público, dizer que eles superaram qualquer expectativa, melhoraram os seus times, e eu reconheço que o meu primeiro julgamento foi errado e negativo. Agora não. Agora eles estão de parabéns por o que eles fizeram, não nesse final de semana, mas que eles têm feito ao longo dos anos. Dentro do campo. Não é só fora do campo que está ajudando. Dentro do campo. E contusão, eles não têm, não. Eles jogam. Olha, o Luan, então, fica eleito o melhor jogador da rodada e o Alex fica aí com uma grande menção honrosa por tudo que fez e 2 belos gols contra o Santos, né? Sim. 2 gols de jogador que joga de cabeça erguida, que chega de trás, mas com eficiência e com muita inteligência, olhando o quadro do jogo, né? Se for comparar atleta com atleta, não dá para comparar o Alex com o Luan. Não, o Alex é mais jogador. Não, o Alex está tecnicamente mais anos, põe anos na frente. Olha, esse time grande de São Paulo procurando um jogador, louco. É que a diferença... O Alex faz a diferença. Mas é que a diferença... Ele quis ficar lá no Curitiba. A diferença do Luan foi que ele muito sofrido. Ele é casado, e ele é casado, eu acho que ele é casado com uma filha de um ex-presidente do clube, ele tem todo um carinho. Começou e aí queria se situar dentro de Curitiba, que é uma belíssima cidade. O status dele curitibano é muito grande. Eu conheci o Alex com 14 anos. Eu acho que ele vai ser político, você quer saber. E tem uma coisa legal que ele disse ontem, ele falou assim, olha, agora começam os jogos de quarta e domingo, não esperem de mim todo esse posicionamento. Eu vou ter que, em determinados jogos, ser sacado. Isso é muito legal, né? Bom,
Falamos da Série A, agora vamos falar da Série B do campeonato. Antes eu só queria dizer para você continua concorrendo aos prêmios, camisas dos grandes clubes de São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e dos grandes do ABC. São Bernardo e Santo André, jogo no final de semana transmitido ao vivo pela TV Mais ABC para você. Você pode adquirir toda essa camisa, como de todos os outros clubes, em aesportiva.com.br, www.aesportiva.com.br. Você pode comprar pela internet, inclusive. E você continua mandando mensagens pra gente aqui. Agora do Palmeiras. Esportiva essa que é patrocinadora tanto do Santo André como do São Bernardo. Ah, então parabéns à Esportiva. Aqui você tem que acreditar, patrocinar e mais do que nunca estar parceiro de quem está perto de você, que é o caso da Esportiva, que é uma empresa hoje de vulto nacional, mas que nasceu aqui no ABC. Sem né? dúvida. Da família... Duarte, exatamente. Ó, Palmeiras fez 3-2 no Figueirense, quarta vitória seguida. O time está começando a embalar na competição, tem 21 pontos, lidera a competição. É a equipe que mais venceu na Série B, joga com o Guaratinguetá no final de semana, em Guará, no jogo no sábado. Valdívia novamente voltou a jogar bem. E aí o Valdívia está puxando, mas o tempo inteiro a direção do Palmeiras da parte técnica tem dito assim, calma com o Valdívia que ele vai oscilar. É natural isso, né, Leão? Porque o jogador quando volta de um período de inatividade muito grande, ele chega no ápice, depois ele dá uma caída e depois ele se estabiliza, né? Precisa tomar cuidado com esse atleta que volta, e para isso tem pessoas competentes dentro do Palmeiras, para não exceder, achar que está 100% e começar a exagerar. Aí, logicamente, vai voltar as dores musculares, as contusões. Eu acho que o Palmeiras, tecnicamente, depende ainda dele, né? E por isso precisa tomar cuidado com ele. O Palmeiras, que teve o Valdívia marcando um gol, ele não marcava desde 31 de janeiro contra o São Bernardo, contra o seu time, Luiz. E aí voltou a marcar ontem, mas também ficou 114 dias no departamento médico. Henrique para o jogo contra o Guaratinguetá volta, Allan Kardec já entrou contra a equipe do Figueirense e o Eguren. E o Felipe Menezes está se recuperando para poder entrar no estágio melhor fisicamente. O Eguren depende da documentação. O Palmeiras tem um detalhe, a Copa do Brasil, onde luta pelo bicampeonato. Daqui a pouco nós vamos até falar disso. Mas nesse momento do Palmeiras, Jorginho, o Palmeiras está começando a se estabilizar? Sim, até porque é um time que fez, desde quando o Kleina chegou, ele já teve 3 times na mão. Ele teve um que foi no final do Campeonato Brasileiro, teve um para disputar o Campeonato Paulista e a Libertadores, e agora a montagem do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que ele está fazendo um trabalho legal. A direção está dando condição para isso, porque talvez se fosse outro teria mandado embora quando ele tomou 6 do Mirassol. E aí... Não, teria mandado embora já na mudança de presidente. Ou mudança, né, de presidente. E no entanto segurou o rapaz e ele está fazendo um ótimo trabalho. Quanto ao Valdívia, cara, o Valdívia é uma pessoa que eu achei que não ia voltar mais, eu achei que ele não queria mais, que ele estava. E se o Brunoro, o Omar, o Kleina, o presidente, os dirigentes, provavelmente deve ter um dedinho nisso para que ele pudesse mudar a cabeça e pensar em jogar futebol, porque qualidade ele tem. Talvez ele não queria fazer o que ele mais sabe fazer, que é jogar futebol. Mostraram para ele que ele fazendo ele vai se dar bem, e ele voltou a jogar, então parabéns a eles. Deixa eu só passar para você toda a classificação da Série B do campeonato. Eu tenho aqui muitas perguntas, a gente já vai responder pelo menos parte delas. Palmeiras é líder do campeonato na Série B, tem 21 pontos. Depois vem a Chapecoense, que tem 20 pontos, um a menos que o Palmeiras, mas também tem um jogo a menos. Não jogou no final de semana contra o América por problemas em relação ao voo do América, que não conseguiu pousar na região de Chapecó. O Sport é o terceiro colocado, tem 19 pontos. O Joinville tem 17 na quarta posição. Hoje, esses seriam os 4 que ascenderiam à primeira divisão. Depois vem Figueirense, Paraná, Bragantino, América Mineiro, Atlético Goianiense e Oeste. Virando a página, você vai ver que o São Caetano está na 14ª posição do campeonato com 10 pontos. E a 1 ponto da zona de rebaixamento, portanto, precisa começar a vencer, porque no final de semana perdeu na sexta-feira para o time do Guaratinguetá por 1-0. Os próximos jogos você tem na sua tela. Nesta terça-feira teremos Figueirense e São Caetano, o Icasa pega o Joinville, aí a rodada será completada nos jogos de sexta e sábado. O Atlético Goianiense pega o América, o Sport pega o Oeste, e no sábado mais 6 partidas. O Boa pega o América Mineiro, o Chapecoense em casa enfrenta o Avaí, o Paraná Clube pega o Ceará, o Guaratinguetá recebe o Palmeiras, o Asa pega o Bragantino e o ABC o Paysandu. Eu tenho perguntas aqui muito legais para todos vocês. Vamos às perguntas. Leão, como você analisa esta nova gestão do Palmeiras, Adonias Tiburcio? Você que tem uma grande história ligada ao Palmeiras e que conhece internamente muito o Palmeiras, Leão. Eu estou achando bem interessante a
o que vem acontecendo de mudança no Palmeiras. O Palmeiras está um pouco silencioso em termos de política, e isso é muito bom. Está fazendo um estádio que eu acho que tem que ser inaugurado de uma maneira espetacular, e nada melhor do que centenário isso. do Palmeiras, né? Então, nada melhor do que isso, do que o título, né, para voltar à primeira divisão. E entendo que parece que acharam o caminho. E o ano que vem é o ano do centenário do Palmeiras. Jorginho, pergunta que você já deve ter respondido 1 milhão de vezes. Responda, por favor, pela vez de número 1.000.001. Por que você não foi efetivado no Palmeiras? Porque na época tinha um grande treinador à solta, que era o Muricy, e a direção fez correta em ter trazido. E eles já tinham, quando me chamaram para substituir o Vanderlei, já tinham dito que iam atrás de uma pessoa como ele. Trouxe, mas infelizmente foi o único time que ele não conseguiu. Mas um dia espero que ele volte e consiga, porque é uma pessoa gente boa. Legal. Leão, aqui tem uma pergunta para você também do Cícero Coelho Sacramento. Aí tem o Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil. Sim. O Palmeiras vai disputar a Copa do Brasil porque entra numa fase mais adiantada, porque até recentemente disputou a Libertadores. E isso agora é um novo critério, assim como o Corinthians, o Grêmio e tal. O São Paulo não, porque o São Paulo vai disputar a Sul-Americana para defender o seu título. Aí eu te pergunto o seguinte, e aproveitando a pergunta do nosso telespectador, essa Copa do Brasil pode atrapalhar o Palmeiras pode querer dividir forças para buscar um bicampeonato, porque para o Palmeiras pode ser uma sequência de disputar a Libertadores e ir vencendo novamente a Copa do Brasil. Como é que o treinador, o grupo de trabalho com a direção tem que pensar isso? Eu acho que o foco é ser campeão. E campeão da segunda divisão, da Série A, para provar que ele caiu, mas que ele retorna o mais rápido possível. Acho que a prioridade do Palmeiras hoje é demonstrar ao seu torcedor que ele será feliz no final do ano. Gilmar, muito obrigado pela mensagem. Eu queria agradecer ao Carlos aqui, que também mandou mensagem pra gente. Rogério. Ó, eu tenho quase 1000 e-mails aqui. Eu só vou aproveitar essa pergunta aqui. Leão, a safra de treinadores, na sua opinião, dos novos treinadores, quem está se destacando? Você e o Jorginho também. O treinador demora 10 anos para ficar pronto, você não acredita nisso? Eu acho o seguinte, que não deram tempo ainda para esses novos treinadores estarem prontos. Porque eles não permanecem muito tempo, não têm muita paciência. Então eu acho que eles são merecedores de um pouco mais de paciência dos dirigentes, porque eles estão começando. E quem começa tem que ter uma desculpa maior. Então tá bom. Eu estou pedindo aqui só para que vocês possam da produção, por favor, me darem os 4 sorteados dos 6, né? São 6 sorteados. Por gentileza, me deem aí. Luiz Luquezzi, corintiano roxo, mandaram um abraço pro amigo e fã. Tá bom, tá mandado um abraço pro amigo e pro fã. Quem é o amigo e quem é o fã? Porque nessa altura do campeonato, com essa nova fase que nós vivemos, então, tem que perguntar. E de repente, quem é o amigo e o fã do Luiz? Ah, é o Tonhão. Nenhum problema, manda um abraço pro Tonhão. Para quem que você quer que mande um abraço, gentileza? Pode ficar tranquilo. Para quem? Ele é seu fã. Ah, ele é meu fã? Ah, bom. Irmão, deixa eu falar para você. Aqui é complicado. É complicado. Bom, você, por gentileza, me deem os quantos e-mails, por favor? 940 e-mails, e eu queria agradecer muito o carinho da audiência. Nós estamos chegando quase ao final do programa. Eu queria só dizer o seguinte, nós temos aqui a classificação do Santo André. Eu queria passar a Série D do campeonato. Santo André perdeu, né, Celso, no final de semana 2-0 para o Juventude. Está na 3ª posição, tem 4 jogos, assim como Juventude, Marcílio Dias e Santo André. Deixa eu só colocar a classificação aqui e os próximos jogos. Ó, na Série D, o Juventude é líder com 9 pontos no grupo A7. Aí depois você tem Marcílio Dias e Santo André com 7 pontos, Penapolense e Vila Nova, 3 pontos. Penapolense e Santo André jogam no Tenente Carriço, no sábado, dia 27, às 6h30 da tarde, e às 16, no domingo, no Hercílio Luz, o Marcílio Dias recebe o Vila Nova de Minas Gerais. E em relação à segunda divisão, porque temos a segunda divisão aqui, muito importante para a região, o Água Santa, a Portuguesa Santista e o Diadema, no grupo 8, se classificaram para a sequência do campeonato. Aí a classificação para você, o Água Santa 20 pontos, a Portuguesa Santista 19, o Diadema 17. E atenção para os próximos jogos das duas equipes de Diadema. O Clube Atlético Diadema recebe o Taboão da Serra no dia 27 de julho, que é exatamente 27 é domingo, certo? Sim. Domingo. E dia 28, que é a segunda-feira,
É isso? Não, 28 é domingo. Dia 28 é domingo, dia 27 é sábado. Dia 28, a equipe do Primavera pega o Água Santa lá em Limoges, tá bom? Muito obrigado a todos aqueles que acompanham o nosso programa a partir de Diadema. Já saíram os 6 contemplados aí, eu já vou receber. Antes, deixa eu me despedir aqui dos queridos convidados. Celso, boa sorte, grande derby no final de semana. Obrigado, Olivério, obrigado pelo convite. Vai dar pro time subir da Série D? Estamos trabalhando para isso, não é fácil. Você sabe que esse campeonato da Série D, infelizmente, é o fim do mundo, né? Porque você disputa, os 4 primeiros sobe. O 5º disputa a Série D do ano que vem, o resto tá fora. Então, o resto tem que trabalhar dentro do campeonato regional para obter a classificação, é que complicado. prejudica. Se eu tô fora, eu não tô com nada, eu saio do mapa. E você não cria histórico, né? Não cria um histórico, que é muito importante. Estamos trabalhando bastante. Se Deus quiser, vai dar certo. Bom, camisetas do Santo André e do São Bernardo você tem lá no aesportiva.com.br, você pode comprar pela internet. Presidente Luiz, lá no time do São Bernardo, temos um grande compromisso no final de semana, que é a Copa Paulista, né? Que é uma coisa muito importante em relação a ascender, inclusive, o seu campeão para a Copa do Brasil do ano que vem. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos fazer esse derby nesse final de semana, né? Assim como o Santo André, queremos a mesma coisa, vamos buscar a vitória, né? Mas voltando um pouco, eu creio que o Santo André suba, tá? Montou um time muito bom, creio que vai voltar de Penápolis com esses 3 pontos, aí você podia facilitar pra gente, a gente ganha no domingo, vocês ganham no meio da semana, olha, né, que Jorginho? coisa linda. Olha que coisa e aí, mas assim, o São Bernardo vai trabalhar muito para buscar esse título e acho que vai ser um jogão. Quem puder ir ao Bruno Daniel vai ver um grande jogo de futebol, Santo André e São Bernardo. E as coisas devem ser assim dentro do futebol, né? Com alegria, com simpatia, com brincadeiras, né? A gente não pode ter mais aquela coisa violenta do futebol. Isso não cabe mais, né, Leão? Você que foi vítima num jogo da Libertadores, isso não existe mais, né? Isso aí existe, tem que... Sim, não, quer dizer, não, existe, mas não deve existir para colocar Mas para os dois, o empate não resolve? Olha o Leão, você já tivemos um empate no primeiro jogo, São Caetano e São Bernardo. Eu tenho um clássico quarta-feira agora. Ou São Caetano e São Caetano. Pela Copa Paulista. Pela Copa E Paulista. também o empate não resolve. Também não resolve. Não tem esse negócio no futebol, o empate. É que o o Leão empate disse... é coisa que é o seguinte, ameniza o sofrimento, mas não resolve. Não, e o Leão disse um pouco antes, o importante no final do campeonato é o título. É isso aí. O empate às vezes nos tira empate fora. alguma vez Mas dá o o empate título. não dá o título. Não dá o título, viu? Então não serve. Alguma vez dá o título. É Léo. bom, Soma, mas alguma pra vez dá o nós não título. serve. Manja aquela conversa dos dois caipiras, é bom, mas pra nós não serve. Né? Jorginho, muito obrigado pela participação, foi muito legal você estar aqui conosco e evidentemente que os convites estão acontecendo, vocês estão aí no futebol, tem uma gangorra no futebol, o treinador de futebol hoje ele trabalha pelo desemprego, né? Porque aqui, você tem que trabalhar, ganhar o jogo para continuar empregado. Perdeu, infelizmente a coisa está muito nessa pressão. E aí é observar o que está acontecendo no mercado também para não pegar a barca furada, também tem isso, né? Mas agora se vir é como dizia o Leão antigamente, só vai para pagar incêndio. Só. Infelizmente. Né? A partir dessa rodada é isso, né? Dificilmente você pega um time estruturado. É muito difícil, mas eu fiquei Essa semana feliz. eu recebi um convite aí para pagar incêndio. Muito obrigado. Como é que é o telefonema, Leão? Explica pra gente como é que é o telefonema. Minha vocação para bombeiro já acabou. Não, como é que é o telefonema? Estou precisando da tua ajuda. Ótimo. O que você quer que eu faça? E esse é um problema, né, Jorginho? Quando vem essa ligação, eu estou precisando da sua ajuda. Muito, mas eu, principalmente nós não temos sangue, não podemos reclamar, cara. Eu acho que não tenho mais que reclamar, não. É o contrário, eu tenho que agradecer o futebol, que tudo que eu tenho eu devo a ele e agradeço. E fiquei muito feliz de ver o Celso, que fazia muito tempo que eu não via. O Leão, por incrível que pareça, ele tem a amizade dele, mas também é difícil nós não falar. Apesar, quando ligar para ele também é o seguinte, ele fala 2 palavras e desliga. Mas ele atende, não, educação, não, atende, todos os mas a educação dele continua mesmo. Tá bom, você tá bem? Tá, um abraço. Ótimo. Então, quer dizer... Mas convida ele para tomar um chá com o das 5. Pode convidar. Uma vez nós estávamos... rapidinho. Tá vendo? Nós estávamos na Itália. E aí, cara, ele era o seguinte... 5 minutos, sai o ônibus, né? Vai embora. Vai sem o presidente do clube. O presidente fica. Aí nós estamos aqui rapidinho. Treinador? Nada de aparecer, cara. Vamos embora, o capitão. Vamos embora, segue. Encontramos o homem no aeroporto. Aí veio o homem.
O homem veio na bolsa, eu falei, meu Jesus, o homem ficou, e agora? Agora a batata sua. Aí ele me chamou para pagar um café, cara. E me deu os parabéns porque eu agi correto, né? Não, agora, não chegou no horário. Acabou o ônibus, chegou no horário e vai embora. Foi o único café que o homem pagou, porque o homem é muito Leão, dinheiro. muito obrigado também por ter vindo aqui. O Leão tem uma coisa muito legal. Eu conheço o Leão há muito tempo, repito, eu joguei, fui goleiro por causa do técnico, do jogador de futebol, do goleiro, que para mim foi um exemplo, o Emerson Leão. Os dois grandes goleiros que eu vi jogar, Rodolfo Rodrigues e Emerson Leão, que são espetaculares. Jogar foi Leão. Os dois melhores goleiros que eu vi jogar. E você é sempre extremamente solícito. Leão, dá para ir? Você me liga amanhã que eu te digo. Liguei no horário que nós combinamos. Tá certo, tá certo. Certinho. Ele falou, pode ficar tranquilo que eu vou. Muito obrigado pela presença aqui. Tá? Boa sorte para vocês. Olha, eu queria aqui dar os contemplados. Do Santos leva a camisa o João Martins. Do Palmeiras, o Paulo Silva. Camisa do Corinthians, o Roberto José. Do São Bernardo, o Pipoca Biel. Do São Paulo, Felipe Malone. E do Santo André, Janete Marques. A produção entra em contato com vocês e aí vocês vêm retirar as camisas. Lelis? Ah, não. É só para dizer que é www.aesportiva.com.br, onde você adquire um mundo do material esportivo, de tudo aquilo que você quer, a camisa do seu clube, chuteiras, tênis, enfim, tudo. E só para encerrar o programa, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. E ó, choveu de e-mails outra vez. Valeu, obrigado.